Olá, pós-graduandos! Bem-vindo a mais uma disciplina de seu curso de pós-graduação. Consideramos que a disciplina de orientação educacional é de fundamental importância para você que atua ou que pretende atuar na área de gestão escolar, mais especificamente como orientador educacional em espaço escolar e não escolar. A orientação educacional possui uma longa história dentro do campo educacional brasileiro. Sua função continua respaldada legalmente pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Porém, muitas redes de ensino têm relegado sua função a outros profissionais. Com o objetivo de compreender a forma como se constituiu o campo de atuação dos orientadores, sua função na atualidade e, principalmente, a fim de fomentar discussões e problematizar o campo de estudos da orientação educacional no Brasil, elaboramos este material que está dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo, você terá a oportunidade de conhecer alguns conceitos sobre orientação educacional, a forma como ocorreu a constituição do campo de atuação do orientador educacional, sua trajetória histórica e, por fim, as tendências pedagógicas que influenciaram este campo de estudo. O segundo capítulo aborda o processo de divisão do trabalho na escola, enfatizando o movimento de especialização e integração do trabalho dos diferentes profissionais que atuam diretamente no âmbito escolar, a atual função do orientador educacional, sua formação de acordo com a legislação e, por fim, abordaremos sua atuação diante do processo de construção da gestão democrática nas escolas. O terceiro capítulo trata das diferentes abordagens teóricas e práticas que possibilitam uma melhor atuação profissional, algumas maneiras de organização e sistematização do trabalho do orientador educacional, os saberes necessários para sua atuação e ainda os desafios e as contribuições possíveis da orientação educacional para uma educação de qualidade. Para enriquecermos nossa discussão, apresentaremos no decorrer da videoaula depoimentos de uma orientadora educacional e professoras, bem como vídeos com pais e especialistas da área que nos ajudarão a ampliar as possibilidades de atuação do orientador educacional frente às dificuldades encontradas no seu cotidiano. Não traremos nenhuma receita, até porque sabemos o quanto é perigoso a transposição de práticas de uma determinada realidade para outra. É preciso que cada escola, que cada profissional envolvido no processo de ensino e aprendizagem construa as práticas mais adequadas para a sua realidade, levando em consideração o contexto histórico, social, político e econômico em que estão inseridos. No primeiro capítulo, temos o objetivo de compreender o conceito de orientação educacional, conhecer a trajetória histórica da orientação educacional no Brasil e discutirmos os movimentos que impulsionaram mudanças teórico-práticas na construção do campo da orientação educacional. Desse modo, trabalhamos com 4 ideias centrais: o conceito da orientação educacional, a formação do seu campo de atuação, a trajetória histórica deste profissional no Brasil e, por fim, as tendências pedagógicas que influenciaram a sua prática. Primeiramente, cabe uma pergunta. Você já parou para pensar sobre o que é orientação educacional? Pois é, existem inúmeros conceitos que definem esta área de atuação. Esses diferentes conceitos estão relacionados ao seu fazer ou aquilo que se espera que ele faça em determinado momento. Nesse sentido, é possível observar conceitos de orientação educacional voltados para o viés psicológico e terapêutico. Outros tendem para o lado pedagógico e outros ainda para o trabalho de orientação vocacional. Esses conceitos transitam entre o trabalho com alunos com dificuldades e seu ajustamento social, a orientação voltada para a escolha profissional
a formação integral, até a preocupação com a maturidade dos alunos e a sua preparação para o futuro. Para nosso estudo, tomamos como referência os estudos de Miriam Grispum, o qual conceitua a orientação educacional como uma prática que deva ocorrer dentro da escola, mas que podem e devem ultrapassar seus muros. Uma prática que caminha no sentido da objetividade, da subjetividade e da totalidade da educação, inserida na busca das finalidades de um projeto político-pedagógico, formulado para a escola e em favor de seus próprios alunos. É nesse sentido que o conceito de orientação educacional passou a ser compreendido a partir dos anos de 1990. A segunda ideia que vamos abordar é a formação do campo de atuação da orientação educacional no Brasil. De modo geral, podemos observar que o surgimento da orientação educacional está relacionado a alguns fatos, entre eles, o processo de urbanização e industrialização, a qual o Brasil passou durante as primeiras décadas do século XX, as mudanças no modo de trabalho de base agrária para o modelo industrial, o surgimento de profissões especializadas para atuarem em órgãos públicos e em fábricas, e ainda a ampliação de redes de escolas públicas. Esta nova configuração social, junto com a maior possibilidade de acesso à educação básica, fez com que emergisse a necessidade de orientar a escolha profissional dos jovens. Nada mais adequado que esse serviço fosse prestado na escola, por meio de profissionais especializados neste assunto. Atrelada à constituição do campo de atuação da orientação educacional está a trajetória histórica deste profissional. No Brasil, ela surgiu no campo da orientação profissional em meados da década de 1920, influenciada pelo programa de orientação norte-americano e pelo modelo francês. Inicialmente, esteve vinculado à área da psicologia escolar e da orientação profissional. Tinha-se como objetivo conhecer o aluno e ajudá-lo na escolha de uma profissão. Para melhor compreender a trajetória da orientação educacional no Brasil, podemos dividir sua história em 6 períodos, conforme o modelo proposto por Miriam Grispum. O primeiro período é o implementador, considerado a fase de implantação da orientação. O segundo período é o institucional, é a fase em que a orientação foi instituída legalmente. O terceiro período é denominado de transformador. Neste período, a prática dos orientadores começou a ser socializada em encontros, seminários e congressos. O quarto período é o período disciplinador. Neste momento, o exercício da profissão de orientador educacional é disciplinado pela legislação vigente no país. O quinto período é denominado de questionador. Os orientadores, nesse momento, buscavam respostas para os questionamentos de ordem social e política. Por fim, temos o sexto período, considerado como período orientador. Segundo Grispum, é o período em que temos a orientação educacional pretendida, porém com muito a fazer. A história do orientador educacional está relacionada às tendências pedagógicas. Em cada tendência pedagógica é atribuído um papel específico ao orientador educacional. Partindo da classificação proposta por Libânio e adotada por Grispum em seus estudos, podemos observar que na tendência tradicional, o orientador busca ajudar o aluno conforme o modelo ideal legitimado pela sociedade. Na tendência renovada progressista, o orientador busca auxiliar no desenvolvimento cognitivo do aluno, aplicando testes para verificar suas habilidades. Já na tendência tecnicista, o orientador busca identificar aptidões dos alunos para o mercado de trabalho. Na tendência libertadora, o orientador busca conhecer a realidade em que os alunos estão inseridos, questionando as relações que ocorrem na sociedade. Já na tendência crítico-social dos conteúdos, o orientador procura valorizar o aluno, sua experiência em um contexto cultural, para, posteriormente, confrontá-lo com os conteúdos trabalhados. No segundo capítulo, buscamos compreender o processo de construção da prática do orientador educacional no âmbito escolar, analisar os elementos constitutivos da função e formação do orientador educacional e, por fim, estudar o papel do orientador educacional no processo de gestão democrática das escolas. Desse modo, destacamos 4 ideias centrais: a divisão do trabalho na escola, a função do orientador no âmbito escolar, a sua formação
e seu papel na construção da gestão democrática. A divisão do trabalho na escola é um processo que se constitui pela delimitação de espaços de atuação, o qual ocorre a partir das características específicas das diversas modalidades de formação dos profissionais que atuam no ensino, da cultura escolar, das exigências legais, bem como, não podemos deixar de mencionar, das mudanças que ocorrem na sociedade e que influenciam no modo de organização e funcionamento das escolas. A legalização da função do orientador educacional ocorreu na década de 1970. É o resultado do processo de especialização das funções dos especialistas educacionais. É nesse período que ocorreu a reestruturação e legitimação dos diferentes especialistas que compõem o quadro dos profissionais que atuam no âmbito escolar, entre eles o orientador, o supervisor e o administrador escolar. A necessidade da divisão do trabalho, isto é, conhecer sua função, suas atribuições, seus direitos, seus deveres, é algo necessário a qualquer profissão. Porém, essa divisão não significa a falta de comunicação ou o desenvolvimento de um trabalho desarticulado, fragmentado e sem clareza de suas atribuições. Porém, o que observamos é que a especialização das funções educacionais acentuou não só a divisão do trabalho na escola, mas a falta de articulação do trabalho entre os diferentes profissionais. A especialização das funções do campo educacional, de acordo com Selma Garrido Pimenta e Luísa Luque, deixaram um legado de um trabalho desarticulado. Para mudar essa situação, é preciso observar os princípios que fundamentam o funcionamento do sistema escolar e propiciar medidas que promovam a integração e a cooperação entre os diferentes profissionais, sendo esta uma das funções do orientador educacional, o de articulador. A função dos especialistas educacionais passou por diferentes enfoques ao longo do tempo. Se antigamente cabia ao orientador educacional separar, cuidar e aconselhar os alunos problemas, hoje são exigidas tanto do orientador educacional quanto do professor, do diretor e da supervisão a construção de ações coletivas e integradas, preocupando-se com todos os alunos. Os depoimentos de 3 professoras de um centro de educação infantil exemplificam o que os docentes esperam do orientador educacional. Eu acho que orientador educacional, o nome já diz, né? Orientar, ajudar, para que o nosso trabalho realmente aconteça, dar ideias, trazer textos muitas vezes que realmente facilitem, ajudem, clareiem as nossas outras ideias, que às vezes podem ser direcionadas para outro lugar, né? Mais focado para um objetivo que seja desenvolver a autonomia da criança, por exemplo, né? Eu acho que esse é o trabalho fundamental do orientador, a gente ter alguém onde a gente possa, quando tem dificuldade ou uma dúvida, a gente possa ir atrás e ter essa pessoa que possa amparar a gente no nosso trabalho do dia a dia. O orientador ele pode estar nos auxiliando com projetos, né, para trazer os pais serem mais presentes dentro do CI, nos trabalhos pedagógicos que a gente executa em sala, né? De trazer mesmo mais projetos, materiais, de estar auxiliando em sala, de estar trazendo sempre novidades, de estar em busca dos pais, da busca dos pais na participação em sala de aula, nas buscas dos projetos, mesmo de orientação, fazendo o papel de orientação, de estar mostrando para a gente um caminho, de estar auxiliando em sala de aula. No que se refere à formação do orientador educacional, podemos observar que esta passou por momentos diferenciados ao longo do tempo. Inicialmente, esteve vinculado aos cursos de ensino normal, em nível médio, e posteriormente aos cursos de pedagogia. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em vigor atualmente, regulamenta a educação no Brasil e estabelece no artigo 64 que a formação dos profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional deve ser feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação. Durante muitos anos, predominou a formação dos orientadores num viés técnico, enfocando aspectos relacionados à orientação profissional, com ênfase em conhecimentos advindos da psicologia e a preparação para o uso de testes vocacional. Esse tipo de formação foi vivenciado até o início da década de 1990, fato que pode ser observado no relato da orientadora educacional Cláudia Cristina Belegante Agostin, ao falar de sua formação inicial e a função que o orientador exerce hoje. Eu sou formada em orientação educacional, a graduação específica em orientação educacional,
a partir do 4º semestre, de abrir o leque na pedagogia para a opção orientação, supervisão ou administração escolar. E nós optamos por orientação educacional. Então, a minha graduação é orientação educacional. Foi a última turma da FURB que se formou em orientação educacional. Foi em 1993. Então, a minha formação acadêmica é orientação educacional a nível de graduação, especialização em orientação, supervisão e gestão escolar. A turma de 1993, que iniciou em 1990, ainda era uma turma que privilegiava a orientação educacional como orientação vocacional. Tanto que a parte do meu estágio, que foi de 6 meses, foi toda voltada à orientação vocacional. Testes vocacionais que a gente fazia com as turmas da 8ª série e 2º grau. No período que eu me formei, a orientação educacional era voltada para o atendimento à comunidade, às famílias, aos pais, e era voltada também aos alunos ditos crianças com dificuldades de aprendizagem ou dificuldades de comportamento nas escolas. Só que logo após a minha graduação, eu atuei na função de direção, de diretora. Então eu vivi nesse momento, num espaço que eu trabalhei como diretora, não havia orientadora educacional. Então eu acabava fazendo as duas funções, eu sendo diretor, cuidando da parte de gestão, administração da unidade, e a parte de orientação educacional, que envolvia todo o trabalho com as educadoras de planejamento, porque no Centro de Educação Infantil, o que nós temos é orientador educacional envolvido em todo esse sistema, de trabalhar junto à direção, de trabalhar com os educadores, de trabalhar com as crianças, de trabalhar com as famílias, que é diferente do ensino fundamental, que naquela época se reportava ao diretor, ao administrador, que ficava trabalhando com a parte burocrática da secretaria, o supervisor escolar, que trabalhava com os professores, e com o orientador educacional, que trabalhava com os alunos e com a comunidade. Mas na educação infantil esse foco é completamente diferente, que foi o que eu atuei, que é a minha área, no caso, a educação infantil. Sim, houve um momento de transição a partir da LDB, que coloca o orientador educacional, o supervisor escolar, como coordenador pedagógico nas unidades, tanto de ensino fundamental quanto de educação infantil. Então, o que acaba acontecendo é uma junção de todas essas funções em um profissional só, que é o coordenador pedagógico. Então, ele acaba participando de todos esses segmentos, né? E isso já uns 4 anos para cá, mais especificamente pela LDB, isso foi se construindo, porque antes na rede municipal era um orientador educacional para 5 unidades. Então ele acabava participando um dia em cada unidade. Depois se reduziu para 3, depois se reduziu para 2, que já foi a época que eu peguei, onde eu atuei em 2 centros de educação infantil, um dia em um, outro dia em outro. É uma situação um pouco problemática, porque são 2 realidades, são 2 contextos completamente diferentes, comunidades, grupos de trabalho, gestor. E hoje em dia a nossa Secretaria de Educação tem e disponibiliza um profissional na área de coordenação pedagógica para cada unidade de educação infantil. E quando a gente fala de problema e dificuldade, é sempre bastante complicado a gente estar falando disso e até elencar qual seria o fator mais problemático dentro de um centro de educação infantil. Quando a gente fala de infância, a gente tem que falar de um espaço que atua com 2 segmentos muito importantes, que é a família e o espaço, que dividem a mesma criança, só que esta criança fica a maior parte do tempo conosco e a menor parte do tempo com a família. E aí que está uma dificuldade bastante atual, fazer com que as famílias percebam a necessidade de participar desse movimento da infância, participar do desenvolvimento infantil do seu filho. Deixar o seu filho num espaço de educação infantil para ir trabalhar, saber que ele está nesse espaço para ser cuidado e educado, quer dizer, não é um espaço assistencial, é um espaço que tem uma proposta pedagógica, e fazê-los entender e compreender que os filhos deles estão aqui não só para eles irem trabalhar, para serem cuidados, mas sim para eles aprenderem, para eles terem uma educação, para eles terem um aprendizado, para eles participarem e criarem valores, né, critérios do que é viver numa sociedade, num espaço social. Hoje, a partir das diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia, concebe-se uma formação que contempla um novo papel atribuído ao orientador educacional, ou seja, um profissional voltado à construção de ações coletivas e integradas,
no assessoramento do trabalho dos professores e consolidação da gestão democrática na escola. Uma das formas de construção da gestão democrática na escola são por meio da elaboração do projeto político-pedagógico e por meio da participação da comunidade escolar e local em órgãos colegiados, como conselhos escolares, associação de pais e professores ou grêmio estudantil. A participação da orientação educacional na construção e implementação do projeto político-pedagógico consiste em um trabalho de parceria, de cooperação entre os profissionais que atuam na escola e comunidade escolar, cabendo ao orientador instigar a reflexão, o pensar sobre a prática e a buscar novos fazeres. Cabe lembrar que o trabalho integrado requer que todos assumam suas responsabilidades perante o objetivo maior da escola, que é o desenvolvimento integral do aluno. No terceiro capítulo, trazemos algumas reflexões e apontamentos sobre as especificidades, as possibilidades e os desafios do trabalho da orientação educacional na escola. Desse modo, trabalhamos com 3 ideias centrais: os saberes necessários à prática da orientação educacional, alguns instrumentos viáveis para a organização do trabalho de orientação e, por fim, contribuições possíveis da orientação educacional para a construção de uma educação de qualidade. Você sabe o que são saberes? Segundo Libânio, saberes são conhecimentos teóricos e práticos requeridos para o exercício de uma profissão, para ajudar os alunos, professores e demais envolvidos nas ações educativas. O orientador precisa estar aberto a novos saberes. Para trabalhar nesta perspectiva, Miriam Grinspoon sugere 2 elementos importantes a serem adotados na prática educativa, que são o trabalho de modo contextualizado e a interdisciplinaridade. Estes 2 modos de trabalho pedagógico se impuseram com maior força a partir dos anos de 1980 e até hoje continuam sendo um desafio para a educação. Outro saber imprescindível à prática atual do orientador educacional refere-se ao modo de organização da instituição escolar. Ao orientador educacional é fundamental saber o modo de operacionalização do funcionamento das escolas, para, assim, participar e desenvolver ações relacionadas à gestão da escola. Também faz parte dos saberes necessários para a atuação do orientador a capacidade de organizar seu trabalho por meio de instrumentos adequados, tais como projetos, planejamentos, planos de ação, planos de investigação, planos de intervenção, construção de diagnósticos, planos de orientação, entrevista, questionários, relatórios, entre outros instrumentos. Existem diferentes formas de organizar o trabalho de orientação educacional. Cabe a você adequá-los à realidade de sua escola e criar, assim, seus próprios instrumentos de ação. Para findarmos nosso estudo, cabe ainda uma questão a ser debatida. De que modo o orientador pode contribuir para a construção de uma educação de qualidade? Buscando responder esta questão, sugerimos algumas ações que podem possibilitar a construção de uma educação de qualidade. Pensamos que é importante, nesse processo, a construção de um processo educativo baseado em relações de qualidade, o desenvolvimento de uma proposta de trabalho integrada, a concepção do aluno como centro do processo educativo e um trabalho que busque a mediação das relações entre escola, comunidade e sociedade. Vamos então conhecer um pouco mais sobre estas ações. Segundo Libânio e Grinspoon, o estabelecimento de relações de qualidade passa pela formação permanente dos profissionais que atuam na escola. Dessa forma, cabe ao orientador desenvolver ações voltadas ao processo de formação continuada dos profissionais que atuam na escola, de modo que possam discutir e rever os pressupostos que fundamentam a construção da sua prática. Uma das grandes dificuldades apontadas pelos profissionais da educação atualmente é a dificuldade de trazer os pais para participarem da educação de seus filhos. Fato que podemos observar no depoimento de 3 professoras de um centro de educação infantil da Rede Municipal de Ensino da cidade de Blumenau,
ao serem questionadas sobre as dificuldades encontradas para realizar seu trabalho. Eu sou formada em pedagogia e atualmente estou cursando pós-graduação em psicopedagogia, que vou concluir agora em outubro. Acho que a maior dificuldade que eu sinto é realmente trazer os pais para participarem do dia a dia da organização do nosso trabalho em si. Que a gente vai atrás e às vezes as coisas realmente não acontecem. Eu sou formada em pedagogia e no momento eu trabalho com educação infantil. A maior dificuldade que a gente encontra, né, é com relação aos pais, né? Um trabalho de trazer os pais para o CI. Que os pais, na maioria das vezes, eles acham que a creche é como um depósito, né? Depósito de criança. E, na verdade, eles não se preocupam em saber o nosso trabalho, o que a gente faz com as crianças, qual a proposta pedagógica que a gente tem com relação às crianças, né? Minha formação é em pedagogia e estou fazendo pós-graduação, estou quase terminando em arte e educação e trabalho na rede municipal de ensino, no Centro de Educação Infantil como educadora. Primeiramente em coleta de materiais, participação mais efetiva dos pais, mesmo assim com as crianças, no próprio interesse, na própria limites de colocá-los, de apresentar o trabalho, apresentar o material. Hoje, algumas instituições escolares avançam no sentido de desenvolver uma prática de trabalho integrada, onde corpo de profissionais, pais e comunidade escolar unem-se em prol do sucesso escolar e da melhoria da qualidade de ensino. Outras escolas ainda não vivenciaram esta experiência ou estão em busca desse objetivo. Este processo de construção de uma proposta de trabalho integrada não é uma tarefa nada fácil. Encontram-se diferentes entraves nesta caminhada, tanto em relação à integração do trabalho dos diferentes profissionais, como também em relação à integração entre família, escola e sociedade. As instituições escolares, em geral, vêm de uma tradição de cerceamento do seu espaço e de divisão do trabalho. Diante da dificuldade de trazer os pais à escola, é preciso levar em consideração a visão dos pais em relação a este assunto. Não basta a escola prescrever aos pais aquilo que consideram como ideal. Apresentaremos a seguir um filme com relatos de pais sobre como pensam que deveria ser a relação entre família e escola. A educação é conjunta, né? Tem uma parte realmente em casa, né? Educação propriamente, educação mesmo, né? Dos hábitos, dos deveres, da moral, parte da moral, do que ele deve fazer, do que não deve fazer, é mais em casa, né? A escola mais o conteúdo, é lógico que ela colabora, reforça o outro. Porque a criança, ele se sente muito importante por causa de que a família inteira está por dentro de tudo que acontece na escola com ele. É a comunicação, é falar, se expressar, colocar o que está certo, o que está errado, procurar soluções. Seja sempre aberto ao diálogo e que não seja uma forma impositiva. Ou seja, não basta a escola nos dizer, a nossa doutrina de ensinamento é essa, o que a gente oferece para o aluno e para os pais é isso, sem ter uma troca, sem saber o que o pai está esperando da escola, o que a gente pode sugerir para mudar também. Todo mundo se dá bem, né? E os pais procuram se dar bem com os professores, mesmo que os filhos estão errados, sempre os pais querem passar a mão, né? Por isso que tem que ir lá para ver, para crer, né? Tem que ter mais comunicação, né? Não só no caderno, mas precisa ter mais reuniões, algumas coisas que acontecem, eu sei por ela, né? Não porque a escola me falou, aí como eu sou uma mãe que acompanha, eu vou atrás, procuro saber. Às vezes tem escola que gosta, tem escola que não gosta, né? Assim, acho que eles não acham legal, né? O pai ficar especulando, né? Querendo saber, né? Sobre o filho. Deveria ser bem mais aberta, porque ali é a segunda casa, né? Você quer que sua filha aprenda sempre o melhor, você está querendo evitar que ela fique exposta a diversos tipos de coisa, sendo na pública ou sendo na particular, você quer que seu filho aprenda. Você não está
está querendo deixar ele na rua, você não quer que ele aprenda com estranhos. Você quer que ele aprenda com quem estudou para isso, para ensinar. Tinha que ser tudo de bom, né? Porque hoje em dia, com a violência e as drogas tomando conta de tudo, eu acho que a escola ainda continua sendo essencial. Diante da abertura da escola à comunidade escolar, muitos profissionais se queixam tanto da ausência e omissão dos pais no acompanhamento escolar dos filhos, como também da perda de autoridade diante de alunos e familiares. Diante desses conflitos, qual é o papel do orientador? Como construir uma proposta de trabalho integrada entre escola e família? Para melhor compreender esta relação que se estabelece entre família e escola, iremos apresentar um vídeo com uma entrevista da professora de Psicologia da Educação da PUC de São Paulo, Heloísa Zimanski, que fala sobre este assunto. É como se houvesse uma barreira muito sutil, mesmo a escola querendo se aproximar dos pais. Imagine aquelas escolas que já põem uma barreira concreta, né, para a presença dos pais. Algumas escolas querem, também não sabem como fazer, né, e não conseguem se aproximar dos pais. Ela não consegue vencer essa timidez. O movimento para aproximação com as famílias deve ser da escola. As famílias não conseguem vencer essas barreiras mais fortes e as mais sutis. A família não consegue, principalmente as famílias de classes trabalhadoras, as classes populares, elas não conseguem. Porque também são egressas da escola, não é? Porque também tem muita timidez, não é? Porque também sofreram muita humilhação, primeiro como alunos, depois como pais. A reunião é um dos, talvez não seja o principal. Você sabe, festas são muito boas, bons momentos de bons encontros. A participação no conselho da escola é fundamental. E na elaboração e modificações do projeto político-pedagógico da escola. Precisa ter representante dos pais. Agora, e a política de representação, eu acho que é a melhor que tem. E cada classe deveria ter um aluno, uma aluna, um pai, uma mãe responsáveis por aquela classe, representando, saber o que significa representar a classe. Então, isso possibilita o contato entre os pais. Eu não tenho uma resposta. É cada grupo de pais, com cada escola, com cada cultura de bairro, que vai resolver isso. Então, é por isso que não existe uma receita, mas um princípio, não é? Qualquer ação que vá ser desenvolvida com os pais tem que partir da escola, mas ela tem que ser planejada e desenvolvida junto com as famílias, com os pais e com as mães. É você perguntar e ouvir o que o outro respondeu e não chegar com uma fórmula pronta. O desenvolvimento de estratégias que busquem ampliar a integração entre família e escola é um desafio posto para a escola na atualidade, bem como a ampliação do repertório cultural da comunidade onde a escola está inserida. Definitivamente, não existe uma fórmula nem uma receita pronta. O que existe são algumas experiências que deram certo e que podem servir de inspiração para outras realidades. Para finalizarmos nossa videoaula, iremos apresentar o relato de alguns projetos desenvolvidos pela orientadora educacional Cláudia Cristina Belegante Augustin durante aproximadamente 20 anos que atua na Rede Municipal de Ensino de Blumenau, no estado de Santa Catarina. Falar de tempo de serviço é um pouco complicado, né? Mas a gente, nesse momento, tem que falar. Então, assim, se reportar para 20 anos, né? 20 anos não são 20 dias, não são 2 anos, né? São 20 anos. Então, assim, eu tive o meu tempo de sala de aula enquanto professora do ensino fundamental, do 2º grau e da educação infantil. Eu tive o meu tempo na direção, meu tempo na coordenação e volto para a direção. Então, foram vários movimentos que me fizeram, enquanto profissional, crescer. Quando eu saí da direção,
e fui para um outro espaço como coordenadora pedagógica, aí sim como apenas coordenadora pedagógica e não mais na direção, eu senti a necessidade de conhecer aquele espaço, aqueles educadores, aquelas crianças, aquela comunidade. E desenvolvi o projeto de visita dos pais ao CI. O que é esse projeto? Esse projeto visa trazer a comunidade para dentro da sala. E visa também que através dessa visita o pai conheça o espaço, conheça a rotina, mas principalmente as crianças me fizeram perceber de que se havia necessidade de que os pais participassem da infância delas. Então, numa entrevista que fiz individualmente com todas as crianças daquele CI, as crianças me disseram, com as suas palavras, da sua forma, de que pai e mãe não sabem brincar. A partir desse momento, eu levei isso para os educadores daquela unidade e, como proposta, trouxe o projeto de visitas, onde naquele movimento do pai vir para a unidade, ele traria uma contribuição naquela visita. Ele resgataria uma brincadeira ou uma cantiga da infância dele na sala do seu filho. E a partir daquele momento, a gente começou a perceber que os pais começaram a vir, que a leitura daquele espaço começou a se modificar, que os pais começaram a valorizar os educadores, a valorizar aquele espaço, a conhecer a proposta pedagógica. Então, esse projeto durou 9 anos, eu saí de lá e esse projeto continua lá porque os educadores abraçaram a causa. Houve, a princípio, uma resistência. Meu Deus, o pai vai ficar na sala a manhã inteira comigo, vai me vigiar, vai ver o que eu estou fazendo, vem fiscalizar o meu trabalho. Aos poucos elas perceberam que aquele pai que vinha, ficava na sala, participava, cantava uma música, ensinava uma brincadeira, aquele pai se tornou um aliado daquele espaço. Após esse primeiro projeto, que é a mãe, que eu chamo assim, que é o ProVipa, Projeto de Visita dos Pais, nasceu o GEP, que é um grupo de encontro de pais que acontece à noite. Nesse grupo de encontro, o primeiro sempre é coordenado pela coordenadora e pela diretora. Então, assim, nesse momento, os pais têm a liberdade de falar das suas dificuldades enquanto pai, enquanto mãe. E quando ele fala disso, e ele percebe que outro pai tem a mesma dificuldade que ele, começa-se a fazer uma aliança ali naquele espaço. E começa-se a criar e estabelecer um movimento de grupo, por isso que a gente chama de grupo de encontro de pais. Depois do segundo movimento, a gente já chama um formador, uma pessoa para estar conversando com os pais sobre os assuntos que a gente percebe de necessidade daquele grupo. Após esse movimento, que também já tem 9 anos e pouco, e a partir do momento que eu saí, ele continua acontecendo, a gente também tem um movimento de sair com os pais, o grupo de encontro não acontece só naquele espaço, mas a gente leva os pais também para festival infantil de teatro, já fizemos formação em espaços, casa dos pais, né? Então acaba acontecendo um movimento de grupo. Aquele pai só sai desse grupo quando o seu filho sai da unidade. Pós esse grupo de encontro de paz, pós o ProVipa, a gente começa o SAIP, que é a Semana de Atendimento Individual de Pais. Então a gente tem aquele movimento que a gente faz durante meio ano, a avaliação descritiva do desenvolvimento da criança. Como fazer essa devolutiva para as famílias? A princípio fazíamos numa reunião de pais, com todos os pais em sala, mas o pai quer sempre falar do seu filho. E o outro pai quer ouvir falar do seu filho. Então a gente percebeu que esse tipo de reunião em grupo para falar do desenvolvimento da criança não deixa de ser uma reunião antiética, onde a gente fala do desenvolvimento de uma criança perante outros. Então pensamos na proposta de fazermos a reunião de pais à noite, sim, mas nessa reunião a gente traz o quê? O perfil da turma, a proposta pedagógica e o projeto desenvolvido por aquela turma com aquelas professoras. No momento subsequente, a gente chama os pais para a semana de atendimento individual. Aí sim, nós vamos fazer a leitura da avaliação descritiva da criança, que trata do desenvolvimento infantil e não do comportamento. Aí sim, naquele momento, cabe o pai conversar com a diretora, com a coordenadora e com as educadoras de sala, que são em duplas. Então, naquele dia, nós tiramos o dia para atendermos os pais daquela turma. Por isso, semana de atendimento. São projetos que nasceram, após eu ter saído de lá, eles continuam, porque esse projeto ele pode ter sido criado por mim, mas ele não é mais meu, ele é daquela instituição. Então, aqueles educadores
compraram a ideia, viveram a ideia e perceberam que daquilo, hoje em dia, é muito fruto da valorização do trabalho que se tem naquela comunidade de pais. Tem um projeto que eu até esqueci de falar, que é o da sacola literária. Toda sexta-feira, as crianças, naquele espaço que eu trabalhava, né, na coordenação pedagógica, levavam essa sacola literária para casa na sexta-feira para os pais fazerem a leitura da literatura infantil. Então, assim, é um projeto que deu certo e que a gente gostaria de ampliar. Além do pai levar a literatura infantil para ler em casa com o seu filho, a gente queria instituir o passaporte de leitura, que durante uma semana ou a cada 15 dias a gente organizasse o passaporte de leitura de que forma? No momento que o pai viesse buscar o seu filho, que a gente organizasse um número de pais e que a gente fizesse a leitura de algumas histórias para os pais, no espaço do CI. Chegamos ao final dessa videoaula. Eu e a professora Célia desejamos a vocês sucesso nos estudos, na vida pessoal e profissional.